Os monitores emitiam um ritmo frenético enquanto o condecorado comandante da Marinha, agora na reserva, empurrava violentamente a bandeja de medicamentos, exigindo uma enfermeira diferente. Ele desprezava a equipe civil, rugindo que ela não sabia absolutamente nada sobre o verdadeiro sacrifício. Sem se abalar, ela arregaçou a manga do seu jaleco, revelando uma tatuagem de tinta desbotada que fez o coração dele parar. Antisséptico e café frio. Esses eram os dois aromas que recebiam Catarina Menezes todas as manhãs no Hospital de Veteranos das Forças Armadas em Brasília. Aos 34 anos, Catarina, conhecida estritamente como Cat pela exausta equipe da Ala 7C, era uma enfermeira de trauma sênior cuja reputação de calma inabalável era lendária. Ela não mimava seus pacientes, mas lutava por eles com uma ferocidade que intimidava até os médicos residentes. Naquela terça-feira em particular, a ala vibrava com uma tensão nervosa distinta. A fonte do problema estava no quarto 714. O comandante da Marinha reformado, Ricardo Sterling. Ricardo Sterling era um fantasma das missões na selva amazônica e operações de fronteira. Um homem cujo histórico militar era tão condecorado quanto seu corpo estava marcado por cicatrizes. Aos 62 anos, ele possuía uma estrutura esculpida em granito, embora atualmente diminuída por uma grave osteomielite, uma infecção óssea profunda resultante de estilhaços de décadas atrás e uma condição cardíaca que se deteriorava rapidamente. Ele também era, por consenso unânime da equipe, um pesadelo absoluto. Ele acabou de jogar seu mingau de aveia na parede. A enfermeira Brenda soluçava no posto de enfermagem, limpando uma mancha de seu uniforme. Ela estava tremendo. Ele me disse que minha incompetência era mais letal do que fogo inimigo. Eu não posso voltar lá, Dr. Harrison. Eu simplesmente não posso. O Dr. Thomas Harrison massageava as têmporas, encarando o grosso prontuário médico em suas mãos, como se desejasse que ele se incendiasse. Ele precisa dos antibióticos intravenosos, Brenda. Se ele perder outra dose, a infecção no fêmur entrará na corrente sanguínea. Estamos diante de uma sepse até o anoitecer. Então, encontre outra pessoa, retrucou Brenda, com a voz embargada. Ele exigiu alguém com fibra. Foram as palavras exatas dele. Cat aproximou-se do balcão, sua expressão ilegível. Ela pegou o prontuário de Ricardo Sterling das mãos do Dr. Harrison. Seus olhos verdes percorreram a pilha de papéis, ignorando os resultados dos exames de sangue e focando inteiramente na seção de histórico. Seu olhar congelou em uma única linha de texto sob seu registro de serviço militar. Comandante de batalhão, operações de pacificação, Complexo da Maré, Rio de Janeiro, 2010. Um leve aperto no maxilar de Cat foi a única indicação de que ela havia lido algo importante. Ela fechou a pasta de metal com um estalo seco. Preparem a vancomicina e uma seringa de soro, disse Cat calmamente. Eu assumo o caso. O doutor. Harrison suspirou com um alívio palpável. Tenha cuidado, Cat. Ele é completamente não cooperativo. Ele está sentindo uma dor imensa, mas se recusa a admitir. E está descontando em qualquer um que entra por aquela porta. Eu já lidei com piores, respondeu Cat, com a voz neutra. Ela preparou a bandeja de medicamentos com precisão metódica. Ao caminhar pelo longo corredor de linóleo, os sons do hospital desapareceram em um zumbido baixo. Ela parou do lado de fora do quarto 714. Pela pequena janela de vidro, podia ver o comandante Sterling. Ele estava sentado na cama, sua postura rigidamente ereta, apesar do suor visível em sua testa. Seu cabelo grisalho era cortado em um estilo militar rigoroso, e seus olhos azuis pálidos encaravam a televisão, embora estivesse desligada. Seu antebraço esquerdo estava fortemente enfaixado, e os restos da bandeja de café da manhã de Brenda estavam espalhados pelo chão. Cat empurrou a porta. Ela não bateu. Eu disse àquela enfermeira chorona para enviar alguém que realmente saiba seguir uma ordem direta. Ricardo rosnou sem virar o rosto. Sua voz era como cascalho e ferro enferrujado. A menos que você tenha um diploma de medicina e um cérebro funcional, dê meia volta.
Bom dia, comandante Sterling, disse Cat com firmeza, passando por cima de uma poça de aveia. Ela colocou sua bandeja na mesa de cabeceira. Meu nome é Catarina. Vou assumir seu cuidado. E para constar, o chão serve para caminhar, não para o seu café da manhã. Ricardo finalmente virou-se para olhá-la. Seus olhos se estreitaram, avaliando-a. Ele viu uma mulher de altura média, com cabelos escuros presos em um coque firme e utilitário. Ela não usava maquiagem, nem joias, e seu uniforme azul marinho estava impecável. Eu não preciso de uma babá, Catarina. Ele cuspiu, inclinando-se para a frente. Eu preciso de equipe médica competente. Quero falar com o chefe de medicina. Não vou deixar outra civil transformar minhas veias em alfinete só porque assistiu a um tutorial na internet. Você tem uma infecção óssea grave, comandante, respondeu Cat, colocando um par de luvas de nitrila roxas. Se você não receber esta vancomicina nos próximos 10 minutos, provavelmente entrará em choque séptico. O chefe de medicina está em cirurgia, então você está preso a mim. Dê-me seu braço direito. O rosto de Ricardo ficou vermelho de fúria repentina. Você tem ideia de com quem está falando? Estou falando com um paciente no quarto 714, disse Cat, mantendo sua posição. Ela se aproximou, pegando o torniquete. Saia, ordenou Ricardo, sua voz caindo para um tom perigosamente calmo. Pegue outra pessoa. Traga um enfermeiro homem. Traga um médico militar. Não vou deixar que algum civil da Zona Sul toque em mim. Vocês não têm disciplina. Não sabem nada sobre dor. Saia. Cat ficou imóvel por um longo segundo. Ela olhou para o homem orgulhoso e quebrado à sua frente. Ela sabia que a raiva não era realmente sobre o acesso venoso. Era sobre a perda de controle. Era sobre um homem que costumava comandar centenas de guerreiros letais, agora reduzido a uma cama de hospital, lutando contra um inimigo microscópico que ele não podia alvejar. Ela colocou o torniquete de volta na bandeja. Vou lhe dar exatamente 1 hora para se acalmar, comandante. Voltarei e você tomará esta medicação. Ela girou nos calcanhares e saiu, deixando Ricardo lançando olhares mortais para suas costas. Quando a pesada porta de madeira se fechou, Cat encostou-se na parede do corredor, fechando os olhos. Sua mente voltou para o barulho ensurdecedor, o cheiro de diesel queimado e o sol escaldante de uma operação no Rio. Ela forçou a memória de volta para sua caixa escura, respirou fundo e caminhou em direção ao posto de enfermagem. A verdadeira batalha estava apenas começando. No início da tarde, a condição de Ricardo Sterling deteriorou-se visivelmente. A infecção em sua perna era agressiva, surgindo através de seu sistema imunológico comprometido. Quando Cat voltou ao quarto 714 às 14, o ar lá dentro estava espesso e artificialmente quente. Ricardo estava se debatendo levemente contra os lençóis brancos. Sua pele estava pálida e úmida de suor febril. Sua respiração, curta e rápida. Apesar do declínio físico óbvio, o fogo desafiador em seus olhos azuis pálidos permanecia inabalável. Se é que algo mudou, a febre removeu qualquer fina camada de civilidade que ele possuía, deixando apenas uma combatividade crua e sem filtros. Eu te avisei, Ricardo ofegou enquanto Cat entrava, com o peito subindo e descendo. Pegue outra pessoa. Eu exigi uma enfermeira diferente. Você não ouviu a ordem? A ordem foi ignorada, disse Cat, seu tom profissional, embora seus olhos monitorassem cuidadosamente os picos erráticos no monitor cardíaco. Ela aproximou um suporte de soro da cama. Sua temperatura é de 39,7 graus, comandante. Você está ficando sem tempo. E, francamente, eu também. Precisamos iniciar um acesso central. Ninguém vai colocar um catéter no meu peito. Ricardo latiu, tentando se sentar, embora o esforço o fizesse gemer de agonia. Ele agarrou sua perna enfaixada. Vocês, civis, são todos iguais. Arrogantes, presunçosos, acham que porque trabalham em um hospital entendem de vida e morte? Você não sabe nada. Cat preparou calmamente o campo estéril, ignorando o surto dele. Ela abriu um pacote de suaves de antisséptico. Deite-se, Ricardo. Você está forçando seu coração. Não me chame de Ricardo. Ele rugiu, batendo o punho bom contra o colchão. O movimento repentino derrubou o jarro de água no chão, estilhaçando o plástico
e espalhando água gelada pelo linóleo. Você me chama de comandante. Você não ganhou o direito de usar meu nome. Nenhum de vocês ganhou. Vocês sentam aqui em seus quartos com ar-condicionado, reclamando de turnos longos, enquanto homens de verdade, homens melhores do que você jamais conhecerá, sangraram na lama. Cat parou. Ela segurou o suave no ar. Você quer falar sobre dor? Continuou Ricardo, sua voz falhando com uma mistura de raiva e luto profundamente reprimido. O delírio começava a borrar as linhas entre o presente e o passado. Você acha que uma agulha dói? Tente assistir a um garoto de 19 anos segurando as próprias entranhas nas mãos. Tente escrever uma carta para uma mãe dizendo que o filho dela não vai voltar para casa porque um covarde deixou uma bomba caseira em um beco. Vocês, civis, não sabem o que significa servir. Vocês não sabem o que significa segurar a linha. Ricardo estava ofegante agora, seus olhos arregalados e desfocados, encarando um fantasma que só ele via. Soldado Daniel Miller, ele sussurrou roucamente, lágrimas finalmente rompendo suas defesas estoicas. Cabo Jason Wyatt, eu ordenei que entrassem naquele beco. Eu ordenei. Você acha que conhece pressão, garota? Chame outra pessoa. Alguém que realmente entenda o que significa sangrar. O silêncio desceu sobre o quarto, quebrado apenas pelo bip rítmico e urgente do monitor cardíaco. Cat baixou lentamente o suave para a bandeja. Ela não chamou a segurança. Ela não correu para o Dr. Harrison. Em vez disso, ela caminhou até a porta e a trancou com um clique pesado. Ela se virou para o quarto e foi até a janela, puxando as persianas completamente. O quarto mergulhou em uma penumbra sombria. Ricardo piscou, seus instintos de combate disparando apesar de sua fraqueza. O que diabos você está fazendo? Cat caminhou até o pé da cama. Ela levou a mão ao pescoço, desclipeu seu crachá de identificação do hospital e jogou-o na mesa de cabeceira. Então, com movimentos deliberados e sem pressa, ela agarrou a manga do seu jaleco esquerdo. Você fala muito sobre a lama, comandante, disse Cat. Sua voz não era mais o tom clínico e distante de uma enfermeira de hospital. Era baixa, áspera e carregada com o peso da autoridade. Você fala sobre a poeira, o sangue e os garotos de 19 anos. Ela empurrou o tecido azul marinho para cima do cotovelo, revelando seu antebraço esquerdo. Você fala sobre o cabo Jason Wyatt, continuou Cat, dando um passo em direção à cama. Eu me lembro do Jason. Ele tinha o hábito terrível de mastigar sementes de girassol e cuspir as cascas nos dutos do blindado. Ele faltava um dente da frente porque tropeçou em um caixote no quartel. A respiração de Ricardo falhou. Seus olhos se arregalaram. A névoa febril quebrando por uma fração de segundo. Como? Como você? Cat entrou diretamente na luz da lâmpada de exame. Ela girou o braço esquerdo para que a parte interna ficasse voltada para Ricardo. Lá, gravada profundamente em sua pele, estava uma tatuagem militar, antiga, porém intrincada. Não era uma peça civil delicada. Era uma peça de tinta militar agressivamente estilizada. No centro estava o caduceu, a equipe alada e as serpentes do campo médico, mas entrelaçada com a equipe estava a insígnia da Marinha. Acima do emblema, arqueadas em letras góticas em negrito, estavam as palavras vezes Fleet Marine Force. E abaixo dela, os numerais inegáveis que fizeram o sangue de Ricardo Sterling gelar. 3-5 Dark Horse. Eu estava lá no Rio, disse Cat, seus olhos penetrando nos dele. Eu era uma técnica de enfermagem da Marinha, designada para a sua unidade de infantaria. Passei 8 meses comendo a mesma lama, respirando a mesma poeira e sangrando ao lado dos seus rapazes. Ricardo encarou a tatuagem, seu maxilar tremendo. Ele estava inteiramente paralisado. Você quer falar sobre o soldado Daniel Miller? Cat perguntou, sua voz falhando pela primeira vez, uma lágrima escorrendo por sua bochecha. Danny era meu paciente. Quando aquele artefato explodiu no beco, fui eu quem rastejou sob fogo supressivo para chegar até ele. Fui eu quem amarrou os torniquetes. Fui eu cujas mãos estavam dentro do peito dele, tentando parar o sangramento enquanto esperávamos pelo resgate que demorou demais. Ela se inclinou sobre a cama, seu rosto a centímetros do dele.
Os fantasmas daquela missão girando entre eles no quarto estéril. Eu fui o último rosto que Danny Miller viu, comandante, sussurrou Cat ferozmente. Eu segurei a mão dele quando ele morreu. Então, nunca mais me diga que eu não sei o que significa servir. Nunca mais me diga que eu não sei o que significa sangrar. Ricardo Sterling, o comandante da Marinha endurecido e inabalável que aterrorizava toda a ala do hospital, levantou lentamente sua mão direita trêmula. Seus dedos roçaram o ar a centímetros da tatuagem de Cat, como se tocassem uma relíquia sagrada. Doc, ele engasgou, a antiga gíria militar para a equipe médica escapando de seus lábios, sua voz quebrando completamente. Você é uma Doc? Eu era, disse Cat, puxando suavemente a manga para baixo, cobrindo as cicatrizes e a tatuagem. Agora, eu sou sua enfermeira. E agora, comandante, você vai me deixar colocar esse acesso central no seu peito ou você vai morrer? E eu me recuso a perder outro homem do 3/5. Nós nos entendemos? Ricardo encarou os olhos de Cat. A raiva tinha ido embora. O desafio tinha sumido. Em seu lugar, havia uma onda avassaladora e esmagadora de irmandade e alívio. Lentamente, o comandante recostou a cabeça no travesseiro. Ele fechou os olhos, uma única lágrima escapando e trilhando seu rosto castigado. As ordens, Doc, ele sussurrou. Faça isso. O silêncio pesado no quarto 714 foi quebrado apenas pelo rasgar afiado da embalagem estéril e pelo bip rítmico do monitor cardíaco. Cat moveu-se com a fluidez e a eficiência praticada de uma médica de combate, operando sob fogo, embora seu campo de batalha atual fosse um quarto de hospital da rede pública. Ela preparou o local da inserção logo abaixo da clavícula direita de Ricardo, limpando a pele com clorexidina fria. Você vai sentir uma picada aguda, comandante, seguida por muita pressão, alertou Cat, com a voz firme. Ela pegou a agulha introdutora. Não se mova. Ricardo Sterling não se moveu. Ele encarou as telhas do teto, com o maxilar travado. Enquanto a agulha perfurava sua pele e encontrava a veia subclávia, seus nós dos dedos ficaram brancos, agarrando as grades da cama. Mas ele permaneceu imóvel como uma estátua de pedra. Em minutos, Cat passou o fio-guia, dilatou o tecido e fixou o catéter venoso central, suturando-o precisamente no lugar. Ela conectou a dose pesada de vancomicina intravenosa. O antibiótico salvador de vidas finalmente começou seu caminho desobstruído diretamente para a corrente sanguínea. Procedimento concluído, murmurou Cat, afastando-se para tirar suas luvas manchadas de sangue. Ela descartou os perfurocortantes e limpou o suor da própria testa. A adrenalina que havia disparado durante o confronto começava a recuar, deixando uma exaustão emocional pesada em seu rastro. Obrigado, Doc, disse Ricardo, sua voz um sussurro rouco. Ele parecia 10 anos mais velho do que há 1 hora, a luta inteiramente drenada dele. Cat puxou um pequeno banquinho e sentou-se ao lado da cama, apoiando os cotovelos nos joelhos. A escuridão do quarto parecia um confessionário. Você foi um terror para minhas enfermeiras hoje, Ricardo. Eu sei, ele admitiu, virando a cabeça lentamente para olhá-la. A febre ainda brilhava intensamente em seus olhos azuis pálidos, mas o delírio havia recuado. Eu pensei que estava de volta àquela missão. O cheiro do antisséptico, as máquinas apitando, tudo começou a se misturar, e então a dor atingiu minha perna, bem onde o estilhaço atingiu o osso. A osteomielite não se importa com a sua patente, disse Cat suavemente. Ela vai te matar tão morto quanto uma bala se você não nos deixar tratá-la. Ricardo soltou uma risada seca e sem humor. Talvez devesse ter matado. 12 anos, Doc. 12 anos carregando os fantasmas do 3º Batalhão. Você estava lá. Você sabe como aquela área era. Perdemos 25 homens naquela implantação. 200 feridos. A maior taxa de baixas de qualquer unidade na guerra. Cat olhou para suas mãos. A memória do sangue e o calor implacável lavando-a. O batalhão sofreu. Todos nós deixamos pedaços de nós mesmos naquele vale. Eu ordenei que entrassem naquele beco, disse Ricardo, sua voz tremendo enquanto a ferida profunda e purulenta de sua culpa era finalmente exposta. Soldado Daniel Miller,
Cable Jason Wyatt, especialista Ryan Doherty. Deveria ser um flanqueamento de rotina para garantir um cruzamento. Eu analisei as imagens de drone. Eu limpei a rota. Eu dei o comando pelo rádio. Sigam para a linha de fase amarela. Ricardo fechou os olhos com força, uma lágrima escapando para as rugas no canto do olho. 10 segundos depois, a terra se abriu. Uma bomba de pressão. E então, a emboscada. Metralhadoras dos telhados. Eu os enviei para um matadouro, Cat. Tenho que viver com isso todos os dias. Eu vejo a mãe do Miller no funeral dele. Vejo o rosto dela toda vez que fecho os olhos. Cat deixou que ele falasse. Ela conhecia o peso esmagador da culpa do sobrevivente. Era uma epidemia entre os da sua espécie. Ela estendeu a mão, pousando-a gentilmente sobre o antebraço não ferido dele. Comandante, disse Cat, seu tom carregando uma autoridade gentil, porém absoluta. Ricardo abriu os olhos, olhando para ela através de um borrão de lágrimas. Você não os enviou para um matadouro, afirmou Cat firmemente. Você os enviou para o lugar certo, no momento exato. Ricardo balançou a cabeça amargamente. Não me trate com condescendência, Doc. A inteligência era falha. A inteligência estava perfeitamente precisa para uma manobra de flanqueamento, retrucou Cat, inclinando-se mais perto. Mas o que você nunca leu nos relatórios finais, porque foi classificado pelo comando até 3 anos atrás, foi o que Miller e Wyatt realmente encontraram naquele beco. Ricardo parou de respirar. Ele encarou-a, o monitor cardíaco detectando um ritmo ligeiramente mais rápido. Do que você está falando? Quando eu rastejei naquele beco para chegar ao Danny, explicou Cat, a memória passando como um filme vívido e aterrorizante atrás de seus olhos, ele não estava apenas jogado na lama por uma explosão aleatória. O corpo dele estava posicionado em frente a um portão de ferro pesado. Atrás daquele portão havia um pátio. E dentro daquele pátio havia uma caminhonete branca lotada de munição de artilharia e explosivos caseiros. Os olhos de Ricardo se arregalaram em choque absoluto. Era um carro-bomba, continuou Cat, sua voz espessa com emoção. Os insurgentes o seguravam naquele beco, esperando o seu comando principal, o seu comboio passar pelo mercado. Se aquele caminhão tivesse saído para a rua, teria vaporizado 3 veículos, teria matado 80 fuzileiros, teria matado você. Cat apertou o braço dele gentilmente. Danny Miller viu o caminhão. Ele viu os insurgentes tentando abrir o portão. Ele e Wyatt não acionaram uma bomba aleatória. Eles engajaram ativamente os guardas. Eles jogaram uma granada para desativar o caminhão, e os insurgentes detonaram uma carga defensiva menor em pânico. Foi isso que os matou. Eles não morreram por causa de uma ordem ruim, Ricardo. Eles morreram porque tomaram uma decisão de frações de segundo para se sacrificarem e impedir que aquele caminhão chegasse à estrada principal. Eles morreram salvando o resto de nós. O silêncio que se seguiu foi absoluto, ensurdecedor em sua intensidade. Ricardo Sterling, um homem forjado nos fogos do combate mais brutal da era moderna, começou a soluçar. Não foi o choro silencioso e digno de um oficial. Foi um soluço gutural, que rasgou suas costelas. 12 anos de culpa implacável e tóxica, a crença de que sua incompetência havia assassinado seus rapazes, despedaçou-se em 1 milhão de pedaços no piso de linóleo da ala 7C. Cat levantou-se e fez a única coisa que uma médica poderia fazer. Ela envolveu os ombros trêmulos do comandante com seus braços, segurando-o enquanto a febre baixava e os fantasmas eram finalmente autorizados a descansar. Nas 2 semanas seguintes, a transformação na ala 7C foi nada menos que milagrosa. A vancomicina, entregue eficazmente através do acesso central que Cat havia colocado, combateu agressivamente a osteomielite. A febre de Ricardo desapareceu em 48 horas e a cor retornou ao seu rosto. Mas a cura física foi secundária, a profunda mudança psicológica no comandante. O paciente aterrorizante e beligerante que havia jogado mingau na enfermeira Brenda se foi. Em seu lugar, havia um veterano quieto e ferozmente respeitoso que seguia todas as diretrizes médicas à risca. Ele se tornou o paciente modelo do hospital, mas sua lealdade absoluta era reservada exclusivamente para Cat.
Bom dia, doutor. Harrison trovejou Ricardo em uma terça-feira, enquanto o médico assistente entrava, ladeado por residentes médicos. Você pode pular o longo discurso. A Doc Menezes já verificou meus sinais, lavou meu acesso e revisou minha contagem de glóbulos brancos. Está em 9.000. Estou pronto para os antibióticos orais. O doutor. Harrison piscou, olhando para o prontuário e depois para Cat, que estava parada silenciosamente no canto, um sorriso de canto de boca em seus lábios. Bem, comandante, parece que a enfermeira Menezes está comandando minha ala agora. Ela comandou uma unidade de triagem sob pesado fogo de morteiro, doutor. Ricardo respondeu bruscamente, embora houvesse um brilho de humor em seu olho. Acho que ela pode lidar com algumas pranchetas. Trate-a com o respeito que ela conquistou. Sempre, sorriu o Dr. Harrison, balançando a cabeça. Estamos agendando sua alta para esta sexta-feira, Ricardo. Você é muito sortudo. Eu sei exatamente o quão sortudo eu sou, disse Ricardo, seus olhos encontrando os de Cat através da sala. Quando a sexta-feira chegou, o sol de outono entrava pelas janelas do hospital, lançando longas sombras douradas pelo saguão. Cat acabara de terminar suas rondas matinais quando foi chamada ao balcão principal pela enfermeira-chefe. Eles estão esperando por você, Cat, sussurrou a enfermeira, apontando para as pesadas portas de vidro. Cat franziu a testa, caminhando ao redor do balcão. Ao entrar no centro do saguão, ela parou bruscamente. Esperando por ela, estava o comandante Ricardo Sterling, sentado ereto em uma cadeira de rodas, vestido elegantemente com roupas civis, um blazer escuro e um chapéu de veterano da Marinha na cabeça. Mas ele não estava sozinho. Em pé, em um semicírculo rígido e silencioso atrás de sua cadeira de rodas, estavam 6 homens. Eles usavam uma mistura de roupas civis e coletes de couro, mas seu porte era inconfundível. Alguns tinham membros protéticos. Alguns tinham cicatrizes de queimaduras visíveis. Todos carregavam a aura inconfundível de homens que tinham visto a borda do mundo. Cat os reconheceu instantaneamente. Sua respiração falhou. Havia o ex-sargento Thomas Bulldog Garner, apoiado pesadamente em uma bengala. Ao lado dele, o cabo David Ramírez, a quem Cat tratara por um ferimento de bala no ombro na parte de trás de um helicóptero de resgate que tremia. Estes eram os veteranos sobreviventes do 3º Batalhão. Enquanto Cat avançava, o ruído agitado do saguão do hospital parecia desaparecer. Pacientes, médicos e enfermeiros pararam o que estavam fazendo, sentindo a gravidade do momento que se desenrolava diante deles. Ricardo destravou os freios de sua cadeira de rodas e empurrou-se para a frente até estar a poucos metros de Cat. Ele olhou para cima, seus olhos azuis pálidos, claros e cheios de uma gratidão profunda e avassaladora. Doc, disse Ricardo, sua voz carregando claramente pelo saguão silencioso. Por 12 anos pensamos que tínhamos deixado nosso anjo da guarda no deserto. Não sabíamos que ela ainda estava aqui, ainda lutando, ainda salvando vidas. Ele colocou a mão no bolso do blazer e tirou uma pequena caixa de madeira gasta. Ele a estendeu para ela. As mãos de Cat tremiam quando ela pegou a caixa. Ela abriu o fecho de latão e levantou a tampa. Descansando sobre um leito de veludo desbotado, não havia uma medalha nem uma moeda de desafio. Era um par de placas de identificação de prata, pesadamente riscadas e opacas pela areia. O nome estampado Non Metal Dizia. Miller, Daniel J. A mãe do Danny me deu isso há 5 anos, disse Ricardo suavemente, sua voz embargada pela emoção. Ela me disse para guardar até que eu encontrasse a paz. Eu a encontrei, Cat, por sua causa. Você foi a última a segurá-lo, e você é aquela que o trouxe de volta para mim. Isso pertence a você agora. Lágrimas escorreram livremente pelo rosto de Cat. Ela apertou as placas contra o peito. O metal frio, um contraste gritante com o calor que inundava seu coração. Ela olhou para cima, fazendo contato visual com cada um dos militares atrás de seu comandante. Todos estavam chorando silenciosamente. Sentido, o sargento Garner rugiu de repente. O comando soou como um tiro no saguão do hospital.
Instantaneamente, os 6 militares bateram os calcanhares juntos. Até mesmo Ricardo, superando a dor persistente em sua perna, forçou-se a levantar da cadeira de rodas. Sua postura era tão reta e inabalável quanto um mastro de bandeira. Em uníssono perfeito, os veteranos levantaram suas mãos direitas em uma saudação militar, crispada e profundamente respeitosa. Era um oficial, e seus homens saudando uma técnica de enfermagem. Era uma quebra do protocolo militar tradicional, mas era a forma mais alta de honra na irmandade de combate. Eles não estavam saudando sua patente. Eles estavam saudando sua alma. Cat ficou ereta, as lágrimas ainda caindo, e levantou a mão, retribuindo a saudação com o orgulho feroz e inegável de uma mulher que caminhou pelo inferno e trouxe seus irmãos do outro lado. Os laços forjados nos lugares mais sombrios da Terra nunca podem ser verdadeiramente quebrados. A história de Cat e do comandante Sterling é um lembrete profundo de que verdadeiros heróis caminham entre nós todos os dias, frequentemente escondendo suas cicatrizes mais profundas sob uniformes comuns.